E os diodos forem de silício, como que fica a forma de onda? Não dá nem pra piscar. Ah, só desenhei aqui, ó. Está no slide lá do retificador. É um retificador onda completa, padrão. Ok? O começo da retificação, certo? Vem tensão alternada da fonte, da rede, da tomada. Só que daí seria 127 aqui, né? Vamos colocar 10. Seria RDS, essas coisas, tensão de pico. Vamos não falar nada disso, vamos só falar de valor de tensão e vamos dizer que essa é a tensão de pico. Certo? Vou colocar aqui, P é igual a 10. Um bom valor. Se esses diodos forem de silício, vocês conseguem desenhar a forma de onda? Lembrando que esse cara alterna, vamos desenhar a entrada aqui, ó. Vamos até usar o verde, fica bonito. Fica verde, Ele continua aqui daí, né? Certo? Matei. Aqui é tensão, aqui é tempo, certo? Essa tensão máxima aqui é VP, que é 10 volts. Aqui, posso desligar o projetor? Por favor. Posso apagar o lado de lá? Pode apagar. Então, tensão de pico, obrigatoriamente, a parte de baixo aqui é menos VP, menos 10. Tensão negativa significa corrente negativa, então está para o outro lado também. Ok? A não ser que tenha diodo. Então, vamos dizer que é um RL aqui. Então, enquanto a tensão está positiva e corrente, né, estaria sendo induzida para cima também, nesse sentido, a tensão desce aqui para cá, não vai, certo? Vai bater no diodo, para cá vai. Veio para cá, passou pela resistência, para fechar e voltar para a fonte, vai descer por aqui. Para cá não descia, né? Só vai vir para cá e foi. Show? Na parte de baixo da onda, vai ter que vir pelo outro lado. Isso que é uma fonte de corrente alternada, assim que a fonte de tensão alternada funciona. Daí, como se a tensão estivesse positiva para o lado contrário da fonte. Faz sentido? Então ela está agora apontada para cá. Ela vai vir por aqui, passou para cá ela não vai, certo? Subir aqui, então ela vai para lá. Foi pelo mesmo lado da resistência RL. Ok? Então é isso que o retificador faz. Ele, quando está positivo da fonte de tensão alternada, gerou, vamos dizer um VL aqui, VL mais menos aqui, gerou uma forma de onda assim, certo? A hora que ia inverter e virar negativo, começou os diodos, quem estava funcionando não está mais, ok? E quem não estava, agora funciona, inverte a ponte aqui e fica para o mesmo lado. Certo? Agora, se a gente colocar uma forma de onda sobre a outra, vamos desenhar aqui, ó, o VL em vermelho. Como são diodos de silício, cada um deles vai dar 0,6 de queda. Certo? Sim. Como tem 2 sempre, então cada forma de onda dessa, cada calombinho, 1,2 de queda. Então, se aqui eu tinha 10 volts, então, aqui no comecinho ia começar com 0,1. Só que, como tem a queda de 1,2, enquanto não fosse maior do que 1,2, não ia começar a conduzir. Então, e não ia voltar também. Então, por um breve instante, fica 0. Tá? Não tem tensão suficiente para dar a quebra de 2 diodos seguidos em série. 1,2. Aí, depois que a fonte aqui passaria de 1,2, aí ela começa a conduzir com a queda de tensão 1,2. Certo?
Então ela faz um calombinho, só que meio achatado, meio para baixo. Quanto que é a diferença aqui? Desse para esse? 1,2 volts, que é o dobro da tensão de queda de cada diodo. Certo? A mesma coisa seria para baixo, mas não é, né? Porque está retificando, está garantindo que quando está invertido, está chegando pelo mesmo lado da resistência. Então vai fazer a mesma coisa, só que para cima. E daí aqui, e daí repete. E vai. Certo? Então, para um nível de tensão alto, uns 127 volts, 0,6 e 0,6 de queda, 1 volt de queda, pelo amor de Deus, isso aqui você nem enxerga. Se colocar um em cima do outro, a forma de onda fica igual, quase. Agora, se eu estou falando de uma corrente alternada de 10 volts, já é um pouco significativo. 1,2 volts em relação a 10 é 12%. É, certo? Então 12% é bastante. Se for com relação a 127 volts, então 1,2 é 1%. 1% você nem enxerga direito, certo? Então, nos exercícios de retificador vai ser isso. Qual que pode ser uma pegada? Dizer que dos caras, um defeito. Ah, esse cara aqui tem um VF de 4 volts. Ok? E agora, como é que vai ficar a forma de onda? Vamos desenhar só para ele? Só para ele não, né? Mas a mesma coisa, só que agora nessa situação. Vamos desenhar aqui. Desenhamos aqui. Aqui é V. VP. VP igual a 10 volts. Tensão de queda 0,6. Tensão de queda do queimado, vamos dizer que é VF', 4 volts. Pode ser? Então dizemos, um deles está queimado. Está consumindo muito mais tensão do que precisa. Chegou perto de queimar, começou a estragar o negócio, ou está com um fio meio quebradinho, sei lá, alguma coisa aconteceu ali. Então, vamos ver para que lado ele está. Se a corrente estiver positiva, então a gente vai estar vindo por aqui e vai descer por ele. Certo? Daí vai descer aqui, vai passar pelo VL, vai subir, vai descer por esse cara aqui, veio aqui, contornou. Certo? Se fosse a parte negativa, estaria vindo por aqui, vai subir por aqui, aí vai descer, passar pelo VL, olha a bagunça, meu Senhor Jesus. Aí veio aqui, subiu e voltou para a fonte. Então não passou por ele. Então a parte negativa não é afetada por aquele diodo queimado. Porque ela usa um caminho que não é, onde ele está só segurando aqui, ó. Ela viria aqui e no momento que está tocando nele aqui, não, ele está ao contrário. Então ele não vai deixar passar a corrente por ali. Então ele segurou, desce por aqui. Quando chegou aqui, já tem um nível de tensão menor do que tem aqui. Então não tem por que descer para cá, porque a tensão aqui é mais alta do que aqui. Certo? Então ele não vai descer para cá e fazer isso. Não faz sentido. É a própria diferença de potencial que impede que tome esse caminho. Aí volta para a fonte. Como que isso se traduz numa forma de onda? Beleza. Então eu falei que vale só para o positivo. Então aqui o negativo, vamos desenhar. Esse cara está igual. Esse cara tem a queda de tensão aqui. Esse VP é 10 menos 1,2. Meu Deus do céu, está perseguindo, né? 8,8. Agora, esse cara aqui, a queda de tensão total, o VP novo aqui, é 10 menos 0,6 menos 4. Certo? Isso daqui vai dar 10 menos 4 são 6, 5 e 4. Então 5 e 4 volts. Só quando passar de 5,4 volts, vamos dizer que aqui é 5. Então aqui, 5 e 4 é aqui, mais ou menos. Então aqui. Certo? Então a forma de onda resultante aqui desse retificador que está meio queimado, ficou assim. Show? Com indefeirinha de
2.4 volts. Show? Fez sentido? Então, se fosse um meia onda, então apenas 2 diodos, daí fica apenas um, né? Só positivo, então vamos só colocar aqui, identificador meia onda é apenas um diodo e a resistência. Só que esse cara aqui vai e volta, certo? Então ficaria, inverter a cor. Assim. Certo? A parte negativa só é ignorada completamente. O diodo só segura e é isso. Só deixa passar o positivo. É nos onda completa que tem uns exercícios legais, como por exemplo, levar em consideração um diodo queimado. Ninguém copiou. Tiraram todas as fotos ali. Sim. Sabendo que os diodos são de silício. Calcule a corrente e a potência, é o mesmo rolê. Certo? Exatamente o mesmo. Então, fazendo essa aqui, vocês fazem. Por que eu estou desenhando? Então, uma malha, uma corrente. Ok? Vocês costumavam fazer a corrente? Eu tinha um professor que gostava do I maiúsculo e outros que gostavam do I minúsculo. Agora estou mais Sendo I, tá bom. gostando do I minúsculo. Então, vamos começar daqui? Lembrando que esse cara está para cima e esse cara está para cima. Ok? Por que eu defini para cá? Porque esse cara é maior que aquele. E porque os diodos também, se fosse para cá, eles não deixariam. Né? Você vai fazer a análise de malha. De malha. Então, 20 positivo, porque está entrando no menos para mais aqui. Aí, menos. Diodo desse início. 0,6 e 0,6. Certo? Certo. Então, menos 0,6 menos R vezes I. Esse R é 10K. 10K vezes I. Show? Menos 0,6 de novo. Menos. Pegamos a fonte ao contrário. Então, menos 10. Professor, esse cara, por que tem um ponto depois de um ali? Professor, você vai confundir. Ah, tem um 1K. 1K. Boa. Ah, miserável. Eu sou cego. Só por isso. Não viu a vírgula. 1K. Por que um K vezes Colocar I? um K, meu professor, porque 1.0K. Vai na corrente do resistor. Para vocês saberem exatamente que tem. Como é que é? Uma casa de precisão. Notação científica. Não. Sei lá. Isso daí No próximo eu peguei, vai colocar daí- 10 vezes Isso daí eu 1. montei. Será? Pô, falando nisso, eu achei um simuladorzinho bom online de graça. Depois eu abro. Porque a gente tava atrás lá, né? Pra simular os negócios. E daí eu não achava. Achei muito bom. Daí comecei a usar, comecei a planejar os exercícios e descobri que ele deixava tipo, 20 minutos de uso de graça. Pô, obrigado. Não nem nada, cara. Ó, vamos deixar todo mundo que não depende de ninguém aqui do lado igual a 1K vezes I. Ok? Então, 20 menos 0,6 menos 0,6 menos 10 é 10. 20 menos 10 é 10. Menos 1,2. 8,8 de novo? Né? Tudo isso? Que porcaria. Vai dar o mesmo resultado. Nem tinha resolvido para saber que diabo. Então, Esse aqui é que a gente resolva, né? se é 1K, passa para o K embaixo, vira milho, certo? Então, 8,8 miliampere. Era só isso? Não era só isso. Potência do resistor. Então, P igual V R vezes I. Então, quem que é a tensão daqui até aqui? Tudo bem?
Porra! A questão é que ali, professor, não passou pelo círculo de ouro, então só seria o 20 menos 0,6. Mas será? Mas daí vai dar 18. Mas daí, ó, a tensão é a tensão antes menos a tensão depois. Então a gente tem que daí tirar isso, 20 menos 0,6 menos 0,6 menos 10. Então você vai ensinando. É o que sobrou aqui, ó. É esse 1K vezes I, tá? Essa já era a tensão, esse já era o VR, certo? Que é o que a gente usa aqui. Então, se a gente quiser só jogar aqui de novo, tem outras formulinhas que a galera usa, mas só para quando é resistor. Então, para quando é resistor, P igual R I quadrado, que é igual a V quadrado sobre R. Ok? Então, quando a gente está falando sobre alguma resistência específica, então daí é essa, e aqui no caso o V sobre a resistência, né? E o I passando pela resistência. Como aqui o I é um só, então essa daqui dá ótima. Por quê? Esse VR é resistência vezes I, e daí se a gente jogar resistência vezes I, resistência vezes I quadrado. Então, R, 1K, vezes 8,8 mili, vezes 8,8 mili de novo, ou se quiserem escrever 8,8 mili tudo ao quadrado, enfim. Então vai dar K com mili, some, potência 1, é 1, 8,8. Me perdi aí. Ó, esse aqui era o VR, certo? VR igual R vezes I, R, mas o IR é apenas um, né? Só tem uma corrente. É uma malha, uma corrente. Então, se eu pegar esse R, a gente sabe o valor, 1K. Se eu jogar ele no lugar da fórmula da potência aqui, então nós temos R vezes I vezes I. Então a gente escreve só I quadrado. I vezes I é I quadrado. Então, aqui, quis escrever de um jeito mais de boa, mas ficou mais chato, né? Vamos chamar aqui 1K vezes 8,8 mili ao quadrado. Dá de jogar, tem que jogar na calculadora, não tem muita escapatória, né? O R vai 8,8. ser igual o RI? Sim. A resistência do... vai ser igual a tensão? Não, a resistência vezes a corrente é a tensão. Só que isso é para Professor, o componente. não faz direto já a tensão vezes a corrente? Já mata? Não, mas é que a gente tem que achar essa tensão. Ué, a tensão é 8,8 volts? É? Ué, é 20 8,8 menos 10. É 20 menos 10. Que vai dar 10. Ah, sim, com certeza. Não, mas é que daí não fica tão óbvio aqui, né? Mas é o que sobrou aqui, ó. 20 menos 0,6 menos 0,6 menos 10 dá 8,8. Esse era o VR. Exato. Então, ó, vamos fazer assim, ó. VR. Agora ficou mais de boa. Mas eu só queria dizer, também a gente pode só pegar a fórmula VR igual a R vezes I, certo? Porque esse é o VR. E trazer para dentro da fórmula da potência. Que é a mesma coisa que pegar. Só Acha fazer a tensão no resistor e multiplica pela corrente daí. isso. Então, quanto que vai dar isso? 8,8. 77,44 miliwatts. 8,8 vezes 8,8 dá 7,7. 0,44. Então 77,44 miliwatts. Show! Então essa é assim. Foi muito confusão. Deu para perguntar se. Não sei se a gente perguntasse nada. É uma misturinha das duas últimas questões, certo? Leve se quiser. O que a gente vai ter que encontrar? Lembrando que potência é tensão vezes corrente. A corrente vai ser só uma, é uma malha só, certo? E quem que é a corrente do circuito? Querem fazer Quem que é a corrente? Como é que é? Como é uma malha só, o ideal seria fazer uma análise de malha
pegar mais VI menos a corrente, seja ela qual for, vezes esse R1, menos a queda de tensão desse diodo aqui, 0,6, menos R2 vezes o mesmo I, certo? É a mesma corrente, menos 4 volt, que é a queda de tensão do Zener aqui, certo? Igual a zero. E acabou. Sobrou só o I, acha o I, depois acha a potência para cada um deles, para 0,6 e para 4 volts. Usando um I só. Usando o mesmo, um I. É uma malha, Entendi. é uma corrente. E daí tá feito. Ok? Vou para 5. Daí essa aí vai. Sei lá, na real se é. Vamos ver. Abaixo foram indicados no datasheet. Calcule o valor de resistência que deve ser colocada a resistência, faz sentido, em série para garantir esses valores, e daí está aqui o A, B, e daí tem o C aqui embaixo. Então vamos colocar aqui 3A, 2, lembrando que tensão de operação de LED sempre é um pouco maior do que de diodo, tá? E o IF sugerido aqui, 10 mA. Isso daqui é sugestão, tá? É do datasheet. Tem um jogo, certo? Se colocar 8, colocar 12, não tem problema. Agora, se colocar 6, colocar 20, daí tem problema. É uma corrente sugerida. O que está acontecendo aqui? Aqui. Então, o circuito bem básico, é a mesma coisa do primeiro, né? Com a diferença de que antes o diodo estava aqui em cima e o R estava aqui, e agora vice-versa. Não muda nada, tá? A ordem dos componentes. Então esse cara aqui tem 12 volts. Curto-circuito o diodo, o senhor também nessa aí? Não, porque aqui como a gente não precisa encontrar o VF, a gente já foi dado o VF. Aqui o que a gente precisa é encontrar a resistência que a gente precisa colocar em série para garantir aquela corrente. Acaba que é muito de boa, tá? Eu só queria trazer assim para caso eu precise dimensionar LED e pra vocês entenderem também um dos slides ali que eu só peguei e taquei uma tabela de valor de LED lá e não falei muita coisa a respeito de LED, né? Então vem daí. Se não der tempo de fazer o retificador, o senhor não consegue deixar a prova só com diodo e coisa nada, o retificador jogar para APS? Tá merda, mas é que daí pra APS, eu não vou cobrar retificador de disciplina direito. Mas professor, Não, vai dar massa. Mas tem exercício de retificador aí, não tem? Aqui não, nessa lista Vai não. colocar antes da prova. Eu posso colocar, cara. Eu não coloquei porque eu queria jogar a lista quanto antes e ainda não tinha planejado. Mas na prova eu coloco. Eu vou tentar fazer um hoje, fazendo na cabeça aqui agora. Ela boa. Porque é bem de boa também, tá? Não muda quase nada com relação ao primeiro exercício de diodo de reta de carga, com mais esse, com mais A3 e A4 ali, retificador sai sus, mas eu mostro para vocês. Então temos esses três parâmetros e precisamos da resistência, ok? Para colocar em série. É uma malha só, né? Então não tem nada mais tranquilo. VI igual R vezes I. Então, se eu estou querendo garantir um determinado I e F, VI não, né? VE. Então, quem que é a queda de tensão sobre o resistor? Se a gente analisar, dependendo de qualquer jeito que a gente analise, vamos analisar análise de marca. A gente tem VI positivo, certo? Aí tem uma queda de, lembrando que o somatório das tensões para qualquer malha é zero, para a corrente naquela malha, que define a malha. Aqui, como só temos a própria malha, é a corrente do circuito, então é só gerador, queda de tensão e consumo. Gerador e queda de tensão, ou consumo de potência. Então, VI menos R
vezes OI menos VF igual a zero. Ok? Isso é o que está acontecendo na malha. Se esse I tem que ser o IF, sobrou só uma variável aí, né? Para a gente calcular. O R. Então acabou. Não precisamos nem de VR, ok? Esse VR é justamente o que a gente chamou de R vezes IF. Então, para as 3 questões é só jogar nessa fórmula, ok? Vamos isolar o R primeiro? Se a gente jogar esses 2 caras para cá, nós temos, vamos vir para esse lado aqui, VI, que é igual, é só porque eu estou jogando para lá porque eram os 2 negativos, né? Então, R vezes IF menos VF, ok? Mais. Então, se eu estou tentando isolar o R, então, R e F, vamos olhar do ponto de vista desse lado aqui, né? Não importa se a gente inverter tudo, é VI menos VF, só passei o VF para lá, e esse cara que sobrou, como é o cara que eu estou querendo encontrar, isolar, então, vamos deixar do lado esquerdo aqui, que geralmente é daqui para cá que a gente vê as coisas, né? Então, esse I ficou pequeno, né? Parece até um... Aí. Só passar um IF dividindo, certo? Com isso isolei o meu R. Se ele está multiplicando o R, quando eu vou passar para o outro lado, passa dividindo. Então, VI menos VF sobre IF vai me dar a resistência que eu quero encontrar. Então, essa fórmula aqui serve para A, B e C. Ok? Então, era só para treinar isso. Para esses valores aqui, 12 menos a queda de tensão do diodo, 3,2. Fica claro para vocês que o VI menos o VF é o VR. Se o somatório todo tem que ser 0, VI menos VF, então a tensão que eu estou entregando, menos uma das tensões sendo consumidas pelo diodo. É a tensão é a tensão de queda sobre a resistência. Certo? Esse é o VR, né? VI menos VF. 12 menos 3,2. Dividido pela corrente total que eu estou querendo ter. Que é a corrente que vai passar no diodo, que também é a corrente que vai passar na resistência, que é a corrente da fonte, que é a IF, que é 10 mil. 12 menos 3,2? 8,8? 8,8 por 10 mil? 880 ohms. 880 ohms. Então, só trazendo para cá. Então, esse R ali. Aqui, o próximo passo ia ser procurar qual o resistor comercial mais perto, né? Se a gente jogar no Google, valores comerciais de resistência, fazer isso aí lá na 24, comprar um resistor. Professor, é? Oi? Não. Daí quer ir lá comprar um resistor, eu acho que deve ser o quê? Será que é 280 comercial? Já tem comercial, professor. Isso aí já tá. Já é comercial? Ah, então fechou. Ó, vou deixar aqui I igual V I por N mais RL, certo? E VL linha é igual a RL vezes I. Show? Então são as duas coisas que a gente precisa. Então vamos fazer sempre um de cada vez, porque daí se não conduzir, o I já está taxado. Esse I vai ser o IL, porque o I vai ser 0, acabou. Então, daí essas duas formulinhas acho que deixa mais boa. Todo mundo tranquilo de onde veio essas duas fórmulas? Só lembrando que isso daqui é porque a gente primeiro considera esse cara fora do esquema, né? Para primeiro achar o ponto de operação dele. Mas tudo bem? Se o VI é a tensão total do circuito, o I é a corrente passando pela fonte. Se o VZ não existir, temos apenas uma malha aqui, né? Cuja corrente nessa malha vai ser dada pela tensão total dividido pela resistência total.
Resistência total, como tem dois resistores em série, R mais RL. É por isso que está essa fórmula aqui, tá? Então vamos fazer. Quem que vai dar o I aqui? Para B. Agora é B. Então, I igual VI 30. R mais RL, vamos já pôr 12. 13? 13K. 30 por 13 dá? 2,30. 2,31? É. 30? 2,3. Miliampere. Show? Então esse é o I. Vamos dizer que ele está aqui. Então o meu VL é 2,3 mili vezes RL, que é 8K. Mili com K se corta, 2,3 vezes 8. Deixa eu apagar que eu fiz espremido demais aqui, né? Oi? É VL. VL linha. RL, então 8K vezes o 2,3 mili. Vou deixar K e mili, tudo bem, porque K é 1000, mili é 0,001, certo? Os dois se anulam quando se multiplica. Então 8 vezes 2,3? 18,4. 18,4? Mas dá para fazer da outra forma também, né, professor? Qual que é a outra forma? RL vezes I vezes VI. Ah, sim! Por R mais RL, né? Que é essa fórmula do VI no lugar do I aqui, né? Como, professor? Do primeiro exemplo da AVE. Do primeiro exemplo eu fiz uma fórmula maior para o VL linha, que é já com o I trocado por como eu calculo ele aqui, VI dividido por R mais RL. Então se eu multiplicar isso aqui, esse VL aqui, fica RL vezes tudo isso, que é RL vezes VI dividido pela parte de baixo, R mais RL. Então essa fórmula também, mas é a mesma coisa. Então ele fazer um de cada vez, achar o I primeiro e depois joga aqui no VL linha, ou já faz tudo de uma vez e já acha o VL linha ali para já dizer se está em operação ou não. No meu deu 18,46. 4,6? Então vamos usar aqui. Melhor. Uma conta só já vai dar mais preciso, né? Show? Então essa seria a tensão VL se não tivesse o VZ ali. Como tem o VZ ali, VL linha maior do que VZ, isso significa que VL igual a VZ. Ok? Tudo que passou de VZ, o Zener deixou passar por ele. Ok? Quanto que é o VZ? 12. Professor, então se eu fizer independente da fórmula ali, vai dar na mesma. Se eu fizer com a primeira... É para dar na mesma, usando essa fórmula, ou fazendo I e depois jogando ali, é para dar igual. Na real é a mesma fórmula, né? Só estamos chamando um pedaço dela de I. Então, nesse caso, tudo está em saturação, né? Está em saturação. Então ele está no sistema, está atuando aqui e deixando passar uma boa parte da corrente. O IZ não é zero, certo? Faz parte do sistema aqui. Então o VL a gente usa VZ, porque ele era para ser maior do que VZ, mas justamente por isso segurou a tensão do Zener e o que passou pelo Zener, certo? Então correu por terra aqui. Então mudou o esquema, né? Se passa um caso a mais, beleza, é muito. Se passa muito a mais, o IZ vai ser muito grande e daí vai estourar a potência máxima aqui.
deixo só, qual que é o valor? VZ 12, então o VL também é 12. Tá? Acho que pede na questão, né? Achei, VL aqui, ó, tensão da carga. VL é 12? Então agora, o que precisamos? Corrente na carga. Tranquilo, lá? Se a gente tem tensão na carga e tem o RL, esse é o mais de boa de achar agora, né? Então, RL, sei lá o que é, estou viajando, VL igual a RL vezes IL, certo? Porque agora essas. Na anterior, como o Zener estava em corte, significa que ele estava segurando tudo, certo? E não tinha corrente nenhuma sobre ele. Se não tinha corrente nenhuma, a corrente é zero. Se a corrente é zero, toda a corrente chegando aqui em I vai para L também. Okay? Então a corrente I que a gente calculou era a corrente IL, passando sobre a carga. Agora, a corrente dividiu, desce um pouco IZ, porque vai ter corrente passando pelo Zener, porque ele está em saturação, e vai ter corrente passando pelo L. Então, a soma das duas tem que dar um I. Certo? Então, por causa disso, o IL vai ser dado por VL. IL igual VL por RL. E isso daí é o VL é o valor da tensão Zener, que o Zener segurou, 12, pela resistência da carga 8K. Então, 12 por 8, 0,75? Não, 1,25. Miliampere. 1,5. 5? Olha só, eu achando que estava abafando na matemática aqui. É verdade. Professor, mas não tem que converter esses nenhum dos números, não? É Porque esse que 12 é 12 volts, né? 12 Vai volts ficar em quanto? por 8 kΩ. Então não precisa converter nenhum volts para. É que como é quilo embaixo, o que quer que dê de resultado a gente sabe que é miliampere. Ah, ok. Mas vai colocar por 8.000, daí vai dar 0,00. Não. É 0,015. Daí 1,5. Esse L é o que desce. É a corrente da carga. E daí, a da carga e a do Zener, análise dos nó aqui, ó. O que fala lá o Kirchhoff? Somatório das correntes no mesmo nó, igual a zero. Então, se esse I está entrando, não precisa fazer isso toda vez, né? Dá para tirar da lógica aqui, mas olhando, se esse I está entrando, o resto saindo, então I menos IZ menos IL tem que dar zero. Ou, entrando é igual saindo, né? I é igual IZ mais IL, certo? Vai dividir, a corrente que chegou aqui vai se dividir em duas. Então a soma dessas duas dá a corrente que chegou. Ok? Temos o IL, temos o I, 2.3, temos o IZ. Então, IZ é I menos IL. Show? Então o meu IZ é o próximo cara que a gente tira da questão aqui. 2.3 menos 1.5. 2.3 mili menos 1,5 mili. E Z é 0,8 miliampere. Então toda a tensão extra ali que o Zener está deixando passar acaba gerando 0,8 miliampere correndo por dentro do Zener. Ok? Vamos ver quanto que é ali que queima? 30 mili. 30 miliwatt. É só o que sobrou calcular, né? É. IZ foi, VL foi, IL foi, PZ. Então, potência para qualquer coisa, tá? Qualquer componente é tensão descorrente. Então, vamos dizer que o PZ é a tensão Zener, ou que é o VL também, né? Os dois são iguais. Vezes o IZ, que a gente achou. Então isso daqui vai dar
Esse PZ é 12? 12 vezes 0,8 milha. 9,6. 9,6? Pouquíssimo. Que absurdo. 9,6 miliwatt, tá? Porque daí usamos mili. Então. Tá bem de boa ainda, acabou. Pareceu tensão alta, né? Mas é que a resistência muito alta gera uma corrente muito baixa, né? Então, por causa disso, a corrente descendo da usina acaba sendo pouco. Então, VL igual RL vezes I. Se esse cara não faz parte do sistema, só temos uma corrente, né? Temos uma malha só, sumiu o Zener aqui. Então temos um I, mas que vamos chamar de IL, por enquanto? Não, vamos chamar de I. Então, VL igual a RL sobre I. Vamos dizer que é VL', porque pode mudar, ok? Então, e quem que é o I, né? O I é a tensão de entrada dividido pela resistência total, certo? Do circuito, R mais RL. Fez sentido? Se o Zener não existe, temos um sistema que é só, um circuito que é só duas resistências em série, certo? A corrente seria a resistência equivalente, certo? E a tensão da fonte seria V igual a RI, ok? Isolou o I, passou o R dividido, só que esse R que a gente passa dividido é resistência total do circuito, equivalente do circuito, que é quem? R mais RL. Se eles estão em série, é só a soma das duas resistências, certo? Então essa seria a corrente total do circuito se o Zener não existisse. Linha. Então essa é a corrente, beleza? Precisamos encontrar quem? VL linha. O RL nós temos tudo quase, né? Então VL linha é RL VI por R mais RL. Beleza? Isso vai valer para qualquer questão. Se for o mesmo circuito aí nesse esquema, que é normal para perguntinha assim de regulador de tensão, certo? Regulador de tensão. Professor, porque pode mudar. Porque a gente tirou o V-Zener do sistema, porque a operação dele, se ele está em corte ou saturação, depende do VL, certo? Se a gente tirou ele do sistema e VL deu menor do que V-Zener, significa que ele não estava deixando passar corrente mesmo, certo? A tensão VL não era o suficiente para quebrar a tensão de Zener, então ele estava com corrente zero sobre ele, então ele já não estava fazendo parte do sistema. E tem corrente zero não existe, ok? Se VL der maior do que V-Zener, ele vai deixar passar só aquela corrente que passou dele. Então se era V-Zener 10 volts, se o VL der 12 volts, tem 2 volts descendo reto aqui pela terra, certo? E a tensão na resistência L também vai ser os 10 volts, porque o Zener vai estar segurando 10 volts aqui para cima. Então vamos ver. Por isso que a gente tira ele do sistema, para primeiro descobrir qual é o ponto de operação dele, né? Se é em corte ou é saturação. RL. Vamos deixar isso daí escrito. Podia ter feito mais para cima, né? Então, VL', RL. 1500 vezes VI 5. 5 ou 15? O que eu fiz lá? 15. Nem eu estou enxergando esse vermelho. R mais RL, 1500 mais 780. Dá para jogar tudo no calculador uma vez, né? Mas, meu Deus do céu.
Quanto que dá isso aqui? 2.280. 1.500 vezes 15 por 2.280. Alguém fez? 9,86, ou 87 se for arredondar a terceira vez. Ah, não. 87, chegar mais perto. Tensão Zener, 10. Certo? Tensão VL. Se o Zener não fizesse parte do sistema, menor do que 10. Ok? Então, VL' menor do que tensão Zener. Isso significa que ele nem ele está em corte, certo? Porque a tensão sobre o Zener é menor do que a tensão de operação do Zener. Menor do que 10 volts. Ele não está, ele está segurando. Ele está em corte. Ele tá em toda a corte. tensão, está em corte. Então ele realmente não está nem fazendo parte do sistema. Tá Então, quando o VL é menor que o Zener, ele não está deixando passar nada. Não está deixando passar nada. Então a corrente sobre ele, o IZ, é 0 ampere. A potência sobre ele também 0 watts. Ele não está em operação. O VL, que eu chamei de linha, é o VL. Tá? Então acabou que era o real. O que mais pediu para calcular? Corrente da carga é a mesma, é o I'. Então, nem calculamos. Então, o I'. Podia ter feito isso daqui primeiro, né? Calcula a corrente primeiro e depois já responde. Quanto que dá aqui? 15 por 2.280? 6,58 mA. 6,58 mA. Então, só para a gente ter. Lembrando que esse I, se o cara aqui não está fazendo parte, né? Eu chamei de I, como se fosse um I aqui, né? Porque está passando sobre a fonte também. Mas se esse cara não está fazendo parte, essa corrente está descendo aqui também, né? Então é a mesma. Então esse I é IF também, se quiser chamar IF. Então, acabou aí. Porque acabou que o Zener nem está ativo, né? Para esse caso aqui, como um circuito bem simples, não precisa fazer nada. Daí atenção, corrente, vamos fazer I' é igual a VI por RL, vamos chamar de VI'. Então, não, VI' não, V. 8 por 210, vai colocar 330? Não é 220? É, 10. 8 por 210 é quanto? 0,38. 38. 38,1 mA. 38 mA. 38 mA. Aí, 35, tá. 38 dá ainda. Eu achei que eu tinha planejado errado, eu estava fazendo um pouco de sentido que eu lembrava. Você pode identificar essas linhas para nós. Que linha? É porque eu tava com preguiça antes, mas. Nossa, mas você quer tudo também, né? Porque o Quick é raspado, hein? 30. Mas ó, dá pra pegar aqui, ó. 5, 10, 15, pô. 40, 45 por isso. Ó, aqui vai até 10 aqui, ó. 38? 38,1. Então 8 volts, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse é o. Vamos chamar de VI'. O que você tá fazendo? Tá E? gravando não? 38,1. Quanto que é isso aqui? Mais ou menos? Ó, Você é um. vamos ver, né? Agora tem que mirar bem. Vai no olho mesmo.